Eu queria trazer para você hoje, lamentavelmente, estou trazendo para você hoje, o número, em contraponto aos demais, de policiais que perderam as suas vidas em Minas Gerais. Tá? Eu recebo aqui primeiro comigo, meu querido amigo Major Santiago, da sala de imprensa da PM. Comandante, como é que vai o senhor? Tudo bem? Fica à vontade para sacar a máscara. Estamos a uma distância sanitária de segurança, né? É um prazer estar aqui com você, Stanley, uma honra muito grande, sobretudo na valorização de um assunto extremamente especial, como você falou. A morte daqueles que fizeram um juramento de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício de suas vidas. Comandante, eu queria pedir ao senhor, e peço licença para que o senhor fique à vontade para se emocionar, porque eu tenho certeza que eu me emociono quando é assim que acontece. Quero colocar na tela de toda Minas Gerais os números das mortes dos homens de farda que tombaram em trabalho aqui na tela, e queria que o senhor comentasse para mim. Policiais mortos em serviço, comandante, no primeiro semestre de 2020, né? E aí, Minas Gerais inteira está vendo, pode encher a tela, tá, meu time? Tá linda a imagem, viu? Uma homenagem nossa aí. Policiais feridos em serviço, primeiro semestre de 2019, 5, aqui 7. O senhor me chamava a atenção ali no camarim, dizendo o seguinte, Stanley, aqui em Minas Gerais, nós até temos um número muito pequeno, se formos comparar com estados que não têm sequer nossos 21 milhões e 100 mil habitantes, né? Mas explica um pouquinho pra gente, esse ano de 2020, por que tanta violência e por que se questiona tanto a morte de bandidos sem analisar o todo da situação? Exatamente, agradeço a oportunidade, né? A gente percebe algumas reportagens. Imagina para o nosso telespectador entender aquela camada fina que fica quando o lago é congelado. Tem alguns que trafegam só nessa camadinha fina, não trafegam profundidade para entender o fenômeno, ou não têm o interesse. Ou querem produzir o assunto, né? Pois é. Para você ter uma ideia, aqui é a morte do nosso sargento Rodrigo Sato, defendendo a sociedade. Ele leva um tiro e vem a falecer. Isso acontece no sul de Minas esse ano. Ontem nós tivemos um atropelamento de narcotraficantes a um policial militar que fazia uma incursão na nossa querida comunidade da Serra. Narcotraficantes jogaram o carro contra esse policial militar que ficou ferido. É mais um, então esse número vai ser atualizado. Tá? É lógico e evidente que a gente entende que as pessoas trafeguem na ideia da não violência, e nós queremos assim. Tanto é que nós estamos com redução de homicídios, redução da criminalidade violenta. Só que quando a análise ela é de casquinha, como a gente fala, que a gente vê algumas matérias, policiais mataram. Policial não mata ninguém, gente. Policial defende a sociedade com a sua vida, porque o nosso escudo está aqui no colete, mas eu tenho minha face, eu tenho braços. Tem esposa, tem filha. Tem esposa e filho. O sargento Rodrigo Sato, que Deus o tenha, deixou esposa e filho pequeno. Nós temos, lembra do caso de Santa Margarida, que também, aquele tiro de fuzil em defesa da sociedade. Mostra pra mim, por favor. Olha, e o que é interessante, Stanley, que é muito importante frisar, quando falam da quantidade de mortes por policiais, eles muitas das vezes não trafegam. Quais são essas mortes? Stanley, nós apreendemos até agora, nos últimos 2 meses, 10 toneladas. Não são 10 quilos, não são mil quilos, são 10 toneladas de droga. 10 mil quilos de droga. 10 mil quilos de droga nos últimos 2 meses. Sim. Isso deixa a bandidagem em paz? Pois é. Como você acha, eu quero que o nosso telespectador foque nisso. Como você acha que esse narcotraficante recebe o policial militar? Com uma flor? Não, de jeito nenhum. Não recebe com uma flor. O que ele tiver de mais pesado, tipo de armamento. Outra, grande parte dessas mortes, dessa letalidade policial que se fala, que na verdade é a defesa da sociedade, que infelizmente gera alguns óbitos, nós não almejamos esse óbito. Mas quando uma quadrilha, como aconteceu em Padre Carvalho, no norte de Minas, sitia praticamente a cidade com .50, com armamento pesado, nosso batalhão de operações especiais tem vasta troca de tiros. Infelizmente, 9 foram a óbito. Acontece, como aconteceu em Uberaba, .50 e 13 fuzis apreendidos. Como a sociedade acha que esses policiais, verdadeiros anjos encarnados para a defesa da sociedade, eles têm que negociar com essas pessoas, eles negociam. A gente tenta. Você quer ver uma coisa que é muito importante? O nosso grau aqui em Minas Gerais
de redução de dano é muito alto. Você vê, nós temos trocas de tiros praticamente quase todos os dias. Todos os dias. E ninguém mostra isso, né? E coloca a vida do militar em dificuldade. E quando você vê que, por troca de tiros, morreu tantas pessoas, morreu pessoas que não tinham nada a ver... Graças a Deus, aqui em Minas, pela qualificação, pelo treinamento dos nossos policiais, a redução de dano é a nossa voga. Mas nós vamos sempre trabalhar, Stanley, é importante frisar isso, com austeridade, com respeito às pessoas, com mediação de conflito. A abordagem é outra coisa que muitas pessoas tentam com uma leviandade muito grande. Sim. Trabalhar como se nós impuséssemos força contra qualquer segmento social. A nossa abordagem, se o infrator, ele pode ser nipônico, ele pode ser germânico, ele pode ser amarelo, ele pode ser afrodescendente, ele pode ser branco, ele pode ser índio. Se estiver cometendo uma infração penal, o nosso tratamento, ele tem que ser técnico. E se for para cima dos policiais, nós não atiramos, nós nos defendemos e defendemos a sociedade, como o próprio Código de Processo Penal fala. Major, e aqui, até para a gente poder fechar isso, foi um convite que eu fiz ao senhor, que fique claro, né? Quando acontece de um policial militar se tornar um bandido, ele ser um traficante também, ele ser um colocado pelo tráfico, o que acontece com ele? Porque fica parecendo que estou chamando só todos a polícia de santinhos. Não, tem muita gente plantada lá dentro. O que acontece quando ele é identificado? Não coadunamos com nenhum desvio de conduta, somos extremamente rigorosos, além de 99,9%, como você falou, serem militares, homens e mulheres da corporação, que fazem um juramento de defender a sociedade, né? Mesmo com a própria vida, que fazem serviços de um portfólio imenso. Por exemplo, no sábado passado eu acompanhei, nós transportamos na nossa aeronave de Uberlândia para São Paulo uma avó, um filhinho de 4 anos e o rim da mãe que estava junto conosco. Deus o livre. Só um vasto portfólio. Nós não coadunamos, mas precisamos que a sociedade interprete que algumas matérias serão extremamente superficiais. Busque os canais oficiais, busque programas que tenham uma seriedade em passar informação para que nós possamos verdadeiramente trafegar. Quer ver um detalhe importante antes que você mande embora do seu programa? Não, acabou seu tempo. Está em casa. Tem muita gente que fala assim, está morrendo muita mais gente agora... mas não está na época de isolamento, de pandemia, mas esquecem de falar a quantidade de presos que saíram do sistema. Pronto. E eu não estou falando que o judiciário, de alguma forma, equivocou-se. Aí é uma questão do judiciário. Não, é o jogo. Mas não tem que liberar por conta da Covid? Aí, um desses presos, ele pratica o homicídio de um gerente em Guaxupé, estupra uma mulher em Poços de Caldas e tem muitas vinganças. Muitas cartas marcadas, e mesmo assim nós estamos conseguindo fazer o monitoramento e controlar e trabalhar a redução em nosso estado. Eu fico muito em paz, sabendo que nós temos o comandante que temos, a sala de imprensa que temos. Eu queria dizer para o senhor, como eu sempre disse, nós não temos lado não. O lado aqui da TV Alterosa é a cidadania. E enquanto a Polícia Militar representar o que ela representa para mim e para minha casa, as portas vão estar abertas para o senhor aqui para todos os esclarecimentos, inclusive aqueles que forem de revés para a Polícia Militar. Nós agradecemos a oportunidade, Stanley, de dizer para a nossa sociedade que ela pode contar, porque o nosso juramento não é um papel, ele está realmente impregnado na nossa farda, na nossa segunda pele, em que enfrentaremos qualquer tipo de situação, mesmo com o sacrifício de nossas vidas. Forte abraço, meu major, um abraço Obrigado, grande para o senhor e cuida bem do cadete Manuel lá. Deixa comigo, meu aluno no curso de oratória. É isso aí. Obrigado, comandante, mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Tá lá. E aqui comigo é assim, tá, gente? É muito importante que você saiba disso, tá?